Acho que não vou pegar ela. Isso. Bom, gente, então hoje eu vou falar sobre. Vou apagar só essa luz aqui da frente, viu, Elisa? Pode apagar, então fica melhor para vocês verem, né? Então hoje nosso tema, boa noite, primeiro, né? Para quem não me conhece, eu sou a Sandra, eu trabalho na quarta-feira. E como eu faço agendamento de palestras, eu não encontrei ninguém para fazer palestra hoje, então Deus encaminhou eu. Agradeço vocês pela paciência, pela compreensão, que eu não sou palestrante, mas eu preparei um singelo estudo sobre a nossa querida Ivone Amaral Pereira, que ela é assim, para muitos espíritas, né, ela é desconhecida. A gente vê muito falar em Chico, em Divaldo, né, Jerônimo Mendonça, esses vultos mais expressivos do espiritismo, né? Mas a Ivone, ela tem obras muito boas que traz muita luz para a gente. Uma delas, eu acho que é uma das mais conhecidas, né? Memórias de um Suicida. Acho que quase todo mundo já ouviu falar. E por coincidência ela nasceu no dia de hoje, 24 de dezembro de 1900. Se ela estivesse conosco, ela estaria fazendo 125 anos, né? Então eu falei um pouquinho, dei uma pincelada na vida dela. Ela nasceu em 24 de dezembro de 1900, na Vila de Santa Teresa, no estado do Rio de Janeiro. E com 29 anos de vida, ela teve um episódio de catalepsia, que nesse livro mesmo ela explica que geralmente antigos alcoólatras podem vir com essa doença, né? Então ela teve, a mãe dela rezou muito e chorou muito, e aí ela voltou. Ela, na verdade, ela já estava roxa, já estava preparada, já estava no caixão para ser enterrada. Ela era bebê, né? E aí ela voltou. E aí, com 4 anos de idade, ela começou a se comunicar com os espíritos já, inclusive o Charles. Ela reconhecia ele como pai em outra encarnação, a última encarnação dela anterior a essa, né? Ela se reencarnou na Espanha e ela se suicidou nessa reencarnação. E o pai dela era o Charles, então ele acompanhava ela nessa encarnação atual dela. Então ela teve assim muitos, vamos dizer, mentores muito especiais, né? Ela se comunicava com Chopin, ela se comunicava com esse Charles, com Bezerra de Menezes, que inclusive foi quem ditou o Memórias de um Suicida para ela, né? Para ela psicografar. E na vida física dela, material, ela era costureira e autodidata, né? A família não tinha condições financeiras para ela poder estudar, e aí ela lia tudo que lhe caía nas mãos, né? Aí ela teve ali, psicografias marcantes, né? Obras marcantes como Memórias de um Suicida, Recordações da Mediunidade, que é esse livro que a gente vai falar um pouco sobre, Devassando o Invisível, né? E ela trabalhou muito com desobsessão, principalmente com suicidas. Ela tinha um carinho muito especial pelos suicidas. Acho que por ela mesma ser uma suicida, né? Na outra reencarnação. Então ela tinha esse carinho especial. E ela trabalhou muito também com receituário mediúnico homeopático e assistência espiritual nos diversos setores, com casais, com famílias, né? Pessoas com problemas diversos. Boa noite, sejam bem-vindos.
esse livro é praticamente uma autobiografia, né? Aí o Espírito falou para ela: narrarás a ti mesma sucedeu como médium desde o teu nascimento, nada mais será necessário. Aí ela conta as lembranças dela, a vivência de trabalhadora, né? As vivências da obsessão, que ela sofria a obsessão, né? Ela tem um episódio nesse livro que eu não coloquei nos slides, que ela se desdobra e vai para as zonas inferiores. E aí o espírito Charles vai atrás dela e acompanha ela de volta e fala para ela: não se contém fazer aquilo, porque ela correu muito perigo nesse desdobramento, né? Então, com a orientação do Bezerra de Menezes, ela falou muito sobre a vida passada dela, as consequências do suicídio, né? E outras mortes violentas nas existências futuras, anjos, guardiões, obsessão e letargia, além de elucidar a mediunidade e os seus processos, né? Ela era uma estudiosa e praticante, uma mediunidade assim, ela tinha praticamente todos os tipos de mediunidade, mas o que ela trabalhou mais foi a psicografia, né? E na homeopatia. Então ela considerava a família biológica dela como pessoas estranhas. Ela olhava o pai biológico e ela não via, não falava que não era o pai dela, e apontava para a entidade, para o espírito que ela estava vendo, mas ninguém mais via, né? E falava: ele é meu pai, né? Então o pai dela ficava muito triste com isso e às vezes castigava ela, né? E aos 8 anos de idade, essa passagem é muito linda. A menina viveu um novo episódio de catalepsia. Certa noite, durante o sono, percebeu-se diante de uma imagem do Senhor dos Passos. Senhor dos Passos, gente, é Jesus. Ela estava diante da imagem de Jesus. Aí ela se vê pedindo socorro, porque ela sofria muito. A imagem, então, animando-se, dirigiu-lhes as palavras: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. A menina, aceitando a mão que lhe era estendida pela imagem, subiu os degraus do altar e não se lembrou de mais nada. Então, o próprio Jesus se manifestou para ela, né, nesse episódio de catalepsia, de desdobramento, e advertiu ela contra o sofrimento, para ela ter força, né? Porque a mediunidade, para quem não sabe, gente, o médium ostensivo, geralmente, ele é muito devedor. Então, Deus concede a graça da mediunidade ostensiva para que o resgate seja mais rápido, seja menos sofrido, né? Mais breve, né? Então, ela tinha isso, né? A mediunidade ostensiva, que é o compromisso que ela fez com Deus para trabalhar ajudando o próximo, né? Então Jesus adverte ela quanto ao sofrimento. Aí ela começou a ler os livros espíritas, né? Ela ganhou de presente o Evangelho com 12 anos e o livro dos Espíritos. E aos 13 ela começou a frequentar as sessões práticas, né? E ela começou realmente a trabalhar, né? Na seara espírita, né? Aí eu repeti um pouquinho. Aí aos 13 ela começou a frequentar sessões. Ela via os espíritos comunicantes. Ali ele fala que ela teve como instrução escolar apenas o curso primário. Ela não pôde, por motivos econômicos, fazer outros cursos, o que representou uma grande provação para ela, pois amava o estudo e a boa leitura. Tanto que aos 16 anos já tinha lido obras de grandes autores como Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano e Arthur Conan Doyle. E desde cedo ela precisou trabalhar para seu próprio sustento, né?
a codificação alicerçava o seu trabalho todo, né? E ela seguia os livros o livro dos médiuns, no exercício da própria faculdade, que é o livro mais indicado para quem quer trabalhar de forma correta na mediunidade, né? Porque muitas vezes a pessoa se desvia por um motivo ou outro. Então, os livros da codificação são as obras que todo espírita que realmente quer praticar, que realmente quer trabalhar, obrigatoriamente precisa estudar, né? Então, ela fazia isso com muita propriedade. Esse excerto é do livro Cânticos do Coração, que fala da base moral, né? Que a sintonia espiritual depende do estado íntimo do médium, e que a moralidade é o filtro que define a qualidade da comunicação. Né? Então, assim, a qualidade da comunicação não quer dizer que o médium não possa receber uma entidade perturbada, sofredora, vingativa. Quando a gente fala em qualidade da comunicação, é que o médium tem a educação mediúnica para não deixar que aquele espírito se expresse com violência, com palavras de baixo calão, né? Então, quando se fala em qualidade da comunicação, é isso, porque o bom médium, ele recebe qualquer entidade que precise, porque a espiritualidade programa aquela passividade, mas ele tem por obrigação filtrar as comunicações para não deixar que o desrespeito tome conta daquele momento, né? Então ela era muito observadora disso aí, né? Aí nesse excerto de Cânticos do Coração diz: se os candidatos forem portadores de boa moral, boa saúde e desejo de servir a Deus e ao próximo, se já frequentam sessões de estudo, aproveitando das instruções recebidas, do critério da doutrina e da responsabilidade assumida, poderão aplicar passes no próprio centro ou fora dele, acompanhados de irmãos mais experimentados ao iniciarem o mistério. Esse é o trabalho da fé e da coragem, desburocratizado. E nada devemos temer, pois estaremos assistidos ocultamente pelos mensageiros do Cristo. Então, gente, um bom médium, ele não necessariamente ele está ali só para ser um instrumento de comunicações mediúnicas. Não. O bom médium é aquele que abre o portão, aquele que vai no chão, aquele que lava o banheiro, aquele que ouve com paciência, né? Aquele que procura servir ao máximo. Muitos médiuns que não são ostensivos, né? Eles desenvolvem a mediunidade através desses trabalhos na seara do Cristo, com humildade, com fé, né? Com compreensão. Então ela era médium psicógrafo, receitista, de desdobramento, psicofonia, vidência, efeitos físicos, e era amiga dos suicidas. Ela não gostava de efeitos físicos, que ela não via muita utilidade nisso, né? A mediunidade de efeitos físicos, ela foi muito utilizada pela espiritualidade no início, quando Kardec trouxe as obras da codificação, porque precisava dessas manifestações, assim, digamos, mais extraordinárias, né, das pessoas acreditarem. Mas agora, no mundo contemporâneo, isso aí já não é mais necessário, porque a gente já está na idade da razão, né? Então, continuando, ela era amiga dos suicidas, ela lia os jornais e anotava em caderno especial o nome dos que descobria terem tirado a própria vida, orando por eles diariamente, sabedora das dores que os alcançavam. Isso lhe granjeou muitas amizades espirituais. Trabalhou sempre, mesmo quando as condições lhe eram mais adversas. Quando no Rio de Janeiro não foi aceito em vários centros espíritas,
espíritas, trabalhou sozinha, fornecendo o receituário mediúnico e os medicamentos, realizando aulas de evangelização a crianças, psicografando. Aplicava injeções em doentes pobres, costurava para eles. Estabeleceu aulas de costura e bordados a moças e meninas de favela próxima de onde residia. Isso, gente, com dinheiro de costureira. Ela não tinha outra fonte de renda, né? Vocês veem, não é preciso muito para a gente fazer a caridade, né? Seja ela moral, material, né? Então, assim, ela realmente era uma serva de Jesus que passou, como eu disse no início, ela passou despercebida para muitos, né? Então, eu passei, né? Ela era assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra, Charles, Roberto de Canaleiras e Bittencourt Sampaio. Como médium psicofônico, pôde entrar em contato com obsessores, obsidiados e suicidas, aos quais devotava um carinho especial, sendo que muitos deles tornaram-se seus amigos. Ela fazia essas preces no caderninho dela, com os nomes dos suicidas, como forma de reparação ao seu suicídio. Na reencarnação anterior, né, por afogamento. Ela se jogou em um rio, morreu afogada. Passado algum tempo, muitos deles vinham agradecer-lhe as orações e davam fortes abraços, passeando com ela de braços dados pelo casarão em que morava, sem que ela, confusa, soubesse distinguir se o visitante era encarnado ou desencarnado. Pelo desdobramento noturno, Ivone Pereira visitava o mundo espiritual, amparada por seus orientadores, coletando as crônicas, contos e romances com os quais hoje nos deleitamos. Então, gente, ela era tão... A mediunidade dela era tão ostensiva que ela nem diferenciava. O Chico também teve uma época que ele não sabia diferenciar se era encarnado ou desencarnado. Ele perguntava para o Emmanuel, né? Se era desencarnado ou encarnado, que ele estava vendo. Então ela era igual. Ela também tinha dia, tinha ocasiões que ela não diferenciava. Esse também é um excerto do Cânticos do Coração. A responsabilidade do médium. É importante agir com discernimento e integridade. A mediunidade deve ser praticada com responsabilidade e o médium responde pelos seus atos e escolhas. É bom não esquecer que a finalidade da mediunidade é o intercâmbio entre o ser humano e as entidades espirituais, ou seja, encarnados e desencarnados, né? Dependendo, portanto, de nós mesmos, a sua glória ou o seu fracasso. Deverá também estudar a doutrina espírita e o Evangelho diariamente, evitando, porém, o fanatismo pelas obras mediúnicas e meditando criteriosamente sobre as clássicas, observando a pesquisa moderna, orar, suplicar, oferecer seu trabalho a Jesus, aprendendo com ele a ser bom e humilde de coração e a renunciar, embora o preparo para as renúncias necessárias à boa marcha dos trabalhos seja lento, progressivo. E fazer caridade, também sem fanatismo, antes equilibrada e útil. É uma renovação moral que se impõe para se conseguir a boa mediunidade. Convém não esquecer que a mediunidade é um dom de Deus, com o qual não devemos abusar. Devemos sim tratá-lo com amor e respeito, cultivá-lo com método, humildade e habilidade. A base do Evangelho deve fazer um instrumento da caridade da fé. Então ela seguia tudo isso, né? Tanto é que ela deixou essa mensagem psicografada para nós. Para vocês verem a responsabilidade de um médium. E na verdade, quando a gente fala médium,
a gente pensa só naquelas pessoas, né? Igual Chico, Divaldo, essas pessoas que a gente conhece por aí, né? Que são os nossos modelos, né? De espíritas na atualidade. Mas na verdade, gente, todos nós somos médiuns. Porque todos nós vivemos em constante intercâmbio com a espiritualidade, com os desencarnados. Ninguém está sozinho. Então, às vezes, você pensa que é uma coisa que você pensou, mas é um espírito que passou por você, um pensamento que te vem de supetão assim na cabeça, é um espírito que está te envolvendo. Então, isso tudo, se é bom ou ruim, vai depender da nossa sintonia moral. Por isso que é importante a gente vigiar os nossos pensamentos, a gente vigiar as nossas atitudes, sabe? A gente procurar realmente viver o Evangelho de Jesus. Porque nós seremos cobrados pelas nossas atitudes de acordo com que a gente vá adquirindo conhecimento. A nossa responsabilidade é proporcional ao nosso conhecimento. Então ela diz, a seara é grande e há serviço para todos. A mediunidade é amor, é sacrifício, é renúncia, é humildade, é cruz pesada. E não é apenas no seu setor que podemos servir a Deus e ao próximo. Ela dedicou 54 anos e meio às curas através do receituário homeopático, passes e preces. Curou obsessões assistidas por espíritos como Bezerra, Bittencourt Sampaio, Charles, Roberto de Canaveses. Foi oradora espírita por 44 anos. Disciplinada, diariamente mantinha um trabalho de irradiações que realizava a sós, com seus guias. Sós, né, de encarnar, porque desencarnar tinha muitos ali com ela, né, além dos guias. Lia trechos da doutrina espírita, oferecendo-os aos desencarnados, desejando que pudessem se esclarecer e se ilustrar com as leituras. Atuou orientando médiuns e centros espíritas, reconciliando cônjuges, reequilibrando lares desarmonizados, consolando corações, evitando suicídios e esclarecendo espíritos sofredores. Estudiosa da doutrina espírita, na codificação, alicerçava todo o seu trabalho, seguindo fielmente as prescrições do livro dos médiuns no exercício da própria faculdade, considerada uma heroína silenciosa por sua humildade e dedicação. Segundo Chico Xavier, a sua existência física foi de fidelidade aos postulados espíritas, sendo de lutas e vitórias. Ivone Pereira é um pilar do espiritismo no Brasil, exemplo de vida e serviço. Essa fala é do Divaldo Franco, está lá num artigo publicado pela FEB, está no site da FEB, que ele tinha uma coluna lá, né, quando ele estava encarnado. Então, assim, no meio espírita, dos estudiosos, ela era muito reconhecida, né? Mas a gente, muitas vezes, a gente lê um livro, às vezes a gente nem presta atenção no nome do autor, do coautor, né? Aí, essa fala é dela. Desejo registrar a respeito do compromisso com a jornada espiritual, né? De viver a mediunidade com dedicação e constância, comprometimento com a prática e com o propósito. Aí ela diz, desejo registrar aqui a minha gratidão e o meu amor pela Federação Espírita Brasileira e sua direção. Foi ela a minha verdadeira casa paterna neste mundo. Recebi de todos os seus dirigentes, notadamente do Dr. Vanduil de Freitas, do Dr. Armando de Oliveira Assis e do Sr. Francisco Thyssen, todas as atenções e carinho paterno. Respeitei-a e amei sempre, e para mim ela é realmente a legítima representante da Igreja do Alto na Terra. E ao nobre
agradeço, ainda neste momento, não me ter atendido no ano de 1944, quando procurei a mesma federação, levando os meus trabalhos ainda incompletos. Sua recusa salvou não só Memórias de um Suicida, mas toda a minha posterior obra mediúnica, pois, se esse livro fosse lido naquela ocasião, seria rejeitado e eu não mais cuidaria certamente de literatura mediúnica. Realmente tem essa história, o livro Memórias de um Suicida, na primeira tentativa ele não foi publicado, porque, inclusive, eu não sei se é o Bezerra de Menezes que falou que as pessoas não estavam preparadas para ler ele, né? Que é um livro bem, ele é bem incisivo, né? Muita gente não está preparada para isso. Muita gente fica abalada com a leitura dele, sabe? Porque conta a história de um suicida no plano espiritual, tudo que ele passa devido ao ato que ele cometeu, né? Porque a gente sabe que quem nos deu a vida foi o nosso Criador e quem tira é ele também, quando ele quiser e achar necessário, né? Aí ela diz, no momento, agosto de 1973, tudo indica que não mais obterei literatura mediúnica. Meu compromisso com a espiritualidade nesse setor está encerrado. Produzi talvez pouco para a bibliografia espírita, mas filo com o máximo respeito e o máximo amor pela doutrina e a minha mediunidade. Foi o que pude fazer. Me sinto a consciência tranquila e o coração confiante na justiça de Deus. Entretanto, trabalhei em receituário e conselhos até 1980. Aos amados guias espirituais que me assistiram nos trabalhos que realizei e me ampararam na travessia da existência, o meu coração agradecido e reverente. Ivone Amaral Pereira, Rio de Janeiro, 7 de agosto de 81. Aí, 2 anos depois, ela teve um problema de trombose e ela foi fazer uma cirurgia para colocar um marca-passo. Ela estava com 83 anos e nessa cirurgia ela teve esse problema de trombose e desencarnou. Mas a vida e obra dela, gente, é de extremo valor, não só para os espíritos, né, para quem procura mais conhecimento, para quem procura a iluminação interior, para quem procura a evolução espiritual, porque ela nos dá diretrizes muito claras de como a gente deve agir. Ela nos dá diretrizes mostrando que a caminhada da gente é individual, né? Isso é muito falado no Espiritismo, né? Que a gente caminha sozinho. A gente nasce, a gente tem uma família biológica que nos cuida, mas a nossa jornada, os nossos erros e acertos serão cobrados de nós, né? Como ela foi, porque como suicida pregressa, ela teve uma vida extremamente regrada, ela teve uma vida extremamente sofrida, incompreendida. Inclusive a Federação Espírita na primeira ocasião não a aceitou. Ela tinha fama de ser um pouco independente nos trabalhos dela, porque a Federação Espírita tem certas regras que, se a pessoa quiser fazer parte, ela tem, logicamente, que seguir essas regras, né? Então ela muita coisa ela fez de forma independente, porque ela sentia que era aquilo que ela tinha que fazer, né? Então, quando ela fala, né, que ela morreu de consciência tranquila, ela ficou tranquila porque ela sabe que ela fez o que ela pôde nessa encarnação, né? E tenho certeza que ela deve ter resgatado muita coisa, se não tudo, né? Acho que tudo não, porque é bem difícil, né, Deus? Difícil. Mas
a gente evolui, como se diz, a conta gotas, né? Mas para uma pessoa, um espírito que devia como ela, né? Que é uma suicida pregressa, acredito que essa mancha aí ela conseguiu apagar, né? E a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda, porque muitas vezes a gente vê essas histórias, né? Dessas pessoas assim que nos servem de exemplo. Às vezes a gente vê coisas na mídia que nos servem de exemplo ou para o bem ou para o mal, né? E a gente tem que procurar a empatia e se colocar no lugar do outro, porque se hoje a gente é como é, basta a gente observar as nossas falhas morais para a gente saber o quão pior nós fomos ontem, né? Então a advertência de Jesus é sempre não julgar, né? Não julgar porque nós não sabemos o que nós fomos ou o que seremos, né? Que queda nos espera aí na virada desse mundo. Então a história de Ivone é essa. Para quem quiser saber mais, eu deixei as referências. Peguei na FEB, na Federação do Paraná, no livro Recordações da Mediunidade, Cânticos do Coração. A Luz do Consolador é uma coluna que ela tinha, que ela escrevia artigos. É só procurar a Luz do Consolador que a gente encontra, na Wikipédia e na União Espírita Mineira. Assim, não tem muita coisa falando sobre ela. Vocês verem como que ela passou meio que despercebida, né? Não tem uma literatura muito extensa sobre ela. Tem mais esse livro, Recordações da Mediunidade, que ela conta a história dela, né? E nessa A Luz do Consolador, é onde eu retirei essa última parte, ela fala muito sobre ela também. Então, assim, mas com certeza, para Jesus, ela é muito conhecida, né, gente? Para Jesus é o que importa, né? É para quem importa, ela é muito conhecida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, absorvido alguma coisa, e se precisar de alguma informação, estou à disposição. Agradeço a todos a compreensão, a companhia nessa data tão especial, né? Que o ser humano elegeu como o nascimento do nosso Cristo Jesus, né? Em que os nossos pensamentos, as nossas energias estão vibrando em positividade, né? Fazendo parte dessa corrente para melhorar a energia planetária. Então, que a gente possa manter essa energia todos os dias de nossa vida, né? O palestrante de segunda-feira falou assim: nessa semana de Natal fica todo mundo bonzinho, fica todo mundo feliz, todo mundo positivo. Aí na outra semana a gente volta a ser o que a gente é. Você vem na segunda, você deve ter visto ele falar, foi mais ou menos assim, né? Então, assim, isso é uma reflexão muito profunda também, gente. Porque nós, olha, para Deus não tem dois pesos e duas medidas. Nós não podemos ser duas pessoas para Deus. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Então, vamos procurar manter a nossa positividade, trabalhar nossa reforma íntima, seguir os passos do Mestre, né? Que há mais de 2000 anos veio nos trazer essa mensagem linda, que é a fraternidade, o amor universal. E a gente chega lá. Obrigada, Feliz Natal para todo mundo, viu? Agradeço demais a todos. Obrigada, você também. Muito bom. Sandra, aproveita e faz a prece. Fazer a prece final? Desliga lá a lâmpada, que aí eu vou concluir aqui.